Sobre o que aconteceu no Maracanã, a gente viu aí o Zé Ricardo mais uma vez elogiando o time que conseguiu reagir, o Abel um pouco bravo com a arbitragem, mas falando que tem uma equipe que tem brio, que tem vontade. Como é que foi o jogo? Essa história de brio, de vontade, né? Os dois times tiveram, né? O Fluminense teve e o Flamengo também, tanto que buscou o gol no final. Isso não basta. É preciso ter futebol, não é se é brio, vontade. Isso é obrigação. O cara ganha um salário de jogador de time grande, quando em dia, ainda mais. E não tem nem brio, nem vontade, então que jogador de futebol é esse? Acho que uma inversão aí, né? São daqueles clichês do futebol que está na hora de começar a ser deixado de lado, né? É importante, mas não é o bastante, não é só isso. Acho que o Fluminense, com um time muito jovem, inclusive com o Mascarenhas, que eu não tinha jogado ainda no lugar do Léo, na lateral esquerda, né? Com o Wendel muito bem, fazendo inclusive o gol que abriu o placar. Acho que o Fluminense foi melhor dentro da sua proposta de jogo, né? O Flamengo continua sendo uma equipe muito dependente de jogo de abafa, cruzamento. O Flamengo regrediu muito. O time que no ano passado, quando arrancou para até brigar pelo título brasileiro, praticava um futebol mais elaborado, com mais troca de passe, chegando na área, trabalhando nas jogadas para finalizar. Hoje é um time que basicamente depende de cruzamentos. Foram 30 na quarta-feira contra a Ponte, e os 2 gols saíram de bolas cruzadas na área do time de Campinas, e hoje 33 cruzamentos. Não chega a ser os 63 que o Atlético cruzou outro dia contra o Atlético Paranaense em Belo Horizonte. Mas é um time que depende disso, é um time que cria muito pouco. Hoje nós vimos o Scarpa fazer 2 passes, 2 assistências, como se diz, né, furando as linhas, colocando os seus companheiros em condições de finalizar. O primeiro gol e o segundo gol, né, a jogada do pênalti, e um ótimo passe dele com muita liberdade. O Diego não faz isso, ninguém faz isso no Flamengo, nem o Diego faz isso. Então, é um time que regrediu muito. E, eu não sei, a cada jogo fica uma sensação de que o Zé Ricardo não consegue mais fazer esse time progredir, né? Não estou entrando aqui na discussão se fica, se sai, essa ladainha toda, não é nem isso. Ele é o técnico e ele vai continuar. Ninguém está falando que ele vai ser demitido, especialmente porque o Flamengo empatou no final. Mas fica realmente uma grande dúvida, né? Porque ele não está conseguindo fazer o time andar. Lembra um pouco o que aconteceu com o Roger no ano passado no Grêmio. Depois de um trabalho muito bom que começou em 2015, chegou um momento que o Grêmio tinha problemas defensivos crônicos, que não conseguia solucioná-los, e o time caía. O time não reagia, o time vinha mal. O futebol caiu. E aí mudou o técnico, dizendo que se mudar o Zé Ricardo e entrar lá, qualquer um vai resolver. Não se trata disso, não é ciência exata. Mas me lembra um pouco o Grêmio nesse aspecto. Um time que recebe jogadores e não progride. E algumas escolhas que são, no mínimo, questionáveis, né? O argumento para a manutenção do Márcio Araújo, o único jogador que foi titular em todas as partidas do Flamengo no campeonato, que ele é veloz na recomposição, mas com o Coelar fazendo a saída de bola, embora mais lento, né? No momento que o time não tem a posse, o Márcio Araújo fica numa função em que ele se projeta mais. E ele, quando se projeta mais, não faz rigorosamente nada. Ele não consegue criar, ele não finaliza bem. É um jogador praticamente nulo. Hoje ele errou um passe na intermediária defensiva do Flamengo que gerou até um ataque perigoso do Fluminense. Um passe simples, porque ele erra muitos passes. Ele não tem no passe uma qualidade. Mas segue no time porque quando perde a bola é o cara rapidinho que corre para cobrir aqui, para cobrir ali. É muito pouco para o cara ser titular absoluto de um time que tem outras opções para aquele setor. E um time que não cria, o time cria muito pouco. Eu acho o fim da picada, o futebol brasileiro depender demais dessa coisa de cruzamento na área, lateral na área. E o time do Flamengo virou isso. No ano passado era um time que apontava em outra direção. Regrediu já no ano passado, virou Zebol. E esse Zebol hoje é uma tônica. O time não progride, ele não evolui. Hoje o Vinícius Júnior, que é sempre uma esperança do torcedor do Flamengo de alguma coisa diferente, até foi assim em vários momentos no jogo contra a Ponte Preta, não jogou bem, o que é natural, tem só 16 anos, esperar demais que ele vá conseguir ter um bom desempenho em todos os jogos. Guerreiro facilmente até anulado pelo Reginaldo praticamente o jogo inteiro, não jogou bem, o peruano voltou mal. O Flamengo empatou o jogo, não abafa na pressão, nas 2 vezes, no primeiro gol, né, irregular, como vimos agora com o Salvo, e depois no final, numa bobagem inclusive do goleiro Júlio César, que pouco antes houve um lance em que ele fez uma defesa, ele deixou a bola no chão, aí o Guerreiro foi na bola, a bola está em jogo. É obrigação do centroavante ir até a bola para tentar, quem sabe, ali tocar e fazer o gol. Aí ele pega a bola, não houve nada entre ele e o Guerreiro, ficou ali rolando no gramado, aí o Richarlison também se machucou, 2 minutos e pouco o jogo ficou parado. Aí o árbitro que tinha dado 5, deu mais 2, foi a 52. E foi correto. Até conversava antes do programa com o Salvo sobre isso. Porque ficou parado e tem que acrescentar. Nesse período saiu o gol do Trauco que empatou o jogo. Não sei se o gol sairia se não houvesse toda aquela cera, aquele mise-en-scène do Júlio César, que é um goleiro fraco, que falhou nos 2 gols do Grêmio no meio de semana, né? 2 gols de falta, para mim, defensáveis, as duas cobranças, especialmente a segunda do Luan. E hoje, que pesa ali o Morrinho artilheiro, né? Montinho artilheiro,
no chute do Trauco, também era uma bola defensável. Chute de muito longe, ele de novo aceitou. Apesar da fase ruim do Cavalieri, ele é mais goleiro que o Júlio César, porque o Júlio César é um goleiro manjado, ele foi do Botafogo há uma década. Ele é o goleiro do Botafogo no famoso jogo da bandeirinha Ana Paula. Figueirense, Botafogo e Figueirense na Copa do Brasil 2007. É um goleiro que eu acho que não tem nível técnico para ser titular do Fluminense. Ou o Fluminense busca um outro goleiro, na base, ou sei lá onde, ou recupera o Diego Cavalieri, vê se ele consegue se recuperar para jogar, como aconteceu até com o Praz, que estava sendo questionado no Palmeiras e voltou a ter bom desempenho, não foi barrado, porque realmente, os dois últimos jogos, na minha opinião, o Fluminense perdeu uma partida, empatou uma hoje, deixou de vencer, com falhas do goleiro, que qualquer chute de longe ele está aceitando. E o Flamengo é isso, o Flamengo é um time que está estagnado, um time que não evolui, um time que não sai do lugar.